Caros alunos, caros estudantes, muito boa noite. Eu sou o professor Carlos Bartel e estou aqui no canal Conversando sobre História. E a nossa conversa de hoje será sobre Brasil Primeiro Reinado, né? Então é um tema bastante importante para nós conhecermos a nossa história. Tá aí, História do Brasil Primeiro Reinado. E para isso, para abordar esse tema, né, que nós já ao longo do dia já conversamos, já tivemos uma aula ali com os alunos do Instituto Federal Catarinense, a que eu envio um grande abraço aqui, a Raíssa, a Bárbara, a Natália, a todos os alunos ao Lucas, a todos os alunos que acompanharam aquela nossa maravilhosa aula. E aquela aula foi sobre a independência do Brasil e primeiro reinado. Agora eu vou falar só a respeito do primeiro reinado. E para isso eu vou utilizar como baliza de análise duas datas. O 7 de setembro de 1822 e o 7 de abril de 1831. No entanto, né, que é o primeiro reinado, né, inicia em 1822 e termina em 1831. Tá aí o nosso marco. A gente não pode esquecer que o Brasil Império é dividido em três grandes períodos. Primeiro reinado, período regencial, né, primeiro reinado 1822 a 31, período regencial 31 a 1840. E aí tem o início do segundo reinado, com Dom Pedro II, 1840, até a sua deposição, até o golpe republicano, de 15 de novembro de 89. Mas assim, eu só chamo a atenção porque o fato, né, de eu estar falando que utilizarei datas como baliza não significa que a minha análise será reduzida a data e fato. A gente tem que ter muito cuidado com isso, que história não se resume a data e fato, né? Ou data e acontecimento. Até porque o acontecimento ele é fruto de uma série de fatores, né? De causalidades que vão dar origem àquela situação ali, às vezes muito diferente. Então o historiador ele procura compreender isso e ele se vale dessas coordenadas aí como as datas, por exemplo, que servem para nos situar no tempo, né, para a gente se localizar no tempo e a gente ter alguma referência ali para poder estabelecer a análise, né? Então a partir da data a gente aprofunda com a análise. Então a história não se resume em data. Se fosse isso, seria cronologia e não história. E aí a primeira pergunta que nos cabe fazer é a partir de quando essa data, né, 7 de setembro, se tornou uma data importante para o Brasil no cenário nacional. Né? Porque hoje é feriado, e 7 de setembro é feriado, e pergunto para vocês aqui, quem é que nunca desfilou num 7 de setembro? Quem é que nunca participou de uma festa de 7 de setembro, uma festa cívica? Quem é que nunca assistiu um desfile? Né? Uma verdadeira festa, uma festividade. E nós temos feriados aí em nível nacional e às vezes apenas regional, mas feriados relacionados às datas cívicas, 7 de setembro, né? Proclamação da Independência, 15 de novembro, Proclamação da República, 21 de abril, feriado de Tiradentes, né, que são feriados cívicos, né, festas nacionais, né, que são festas da nação, né, festas do Brasil. E nós temos também festas religiosas relacionadas à nossa influência católica e cristã. Né? Aí tem o Dia da Nossa Senhora da Conceição, dia 8 de dezembro, que em alguns lugares é feriado. Dia 2 de fevereiro, dia da Nossa Senhora dos Navegantes, né? Na tradição católica. Para os umbandistas é o dia de Iemanjá, onde tem rio e mar, em cidades que tem rio e mar é comemorado. Em muitas cidades é comemorado esse feriado religioso. Né?
dia 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida, né? Sem dizer outras datas, aí Páscoa, Natal, são Corpus Christi, são feriados religiosos que vão mostrando a nossa identidade aqui como um povo religioso de tradição católica. Mas enfim, essa data, o 7 de setembro, nesse período que nós estamos estudando, não era uma data importante. Não era reconhecida como uma data de grande importância. Mas quando que ela começa a se tornar importante? Ela começa a se tornar importante, começa a se consagrar como uma data cívica, uma data de expressão nacional, na década de 60, 1860, mais especificamente 1862. Então eu separei algumas imagens aqui para mostrar para vocês. Vamos lá então. Tá aqui a estátua equestre de Dom Pedro I, né? Erguida essa estátua aí por iniciativa do Dom Pedro II em 1862, em homenagem à proclamação da independência. Tá? É uma escultura em bronze, na realidade foi feita em Paris por Louis Rocher, e na realidade esse aí é um grande monumento, né, que fica na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro. Olha aí outro herói do panteão nacional, né, Tiradentes. Agora o Tiradentes ele é um herói criado depois, lá no Brasil República. Por enquanto nós estamos falando do Dom Pedro I. Então esse monumento é exatamente isso, é aquilo que a gente pode chamar de a invenção das tradições. Está se inventando aqui uma tradição cívica, uma tradição nacional, né? Com os seus ritos, as suas festas, os seus heróis, as suas narrativas. Tudo isso faz parte do imaginário nacional. Tudo isso é uma construção que é feita, né? Até na maneira de contar a história, essa construção ela acaba se infiltrando, digamos assim. Então essa estátua fica no Rio de Janeiro, esse monumento fica no Rio de Janeiro, na Praça Tiradentes. Tá? Aqui uma tomada aérea do monumento, um monumento grandioso. A partir desse monumento, a data 7 de setembro, a comemoração dos 40 anos, ela começa a ganhar expressividade. Tá? E isso vai só se intensificar até 1922, quando é comemorado o centenário da independência, e a data, o 7 de setembro, já está consagrado como uma grande data nacional. Mas então é na década de 60 que ela começa a ganhar projeção. Tá? Em São Paulo é criado o monumento do Ipiranga, também para exaltar lá a proclamação da independência. Né? E esse monumento ele é construído entre 1885 e 1890, é um monumento bastante grandioso. E aí uma questão importante que a gente tem que estar atento é que esses monumentos, né, essas obras de arte, elas às vezes dizem mais sobre o período no qual elas foram produzidas do que sobre o período que elas estão retratando. Então essa obra, aí, o Monumento do Ipiranga, ele quer mostrar a grandiosidade de São Paulo. Tá? A gente pode fazer essa leitura aí, porque São Paulo, na época da independência, não tinha expressão. Mas no final do século XIX, São Paulo já é uma metrópole em ascensão, né? Que enriqueceu em função do café, que movimentou a economia brasileira na segunda metade do século XIX e início do século XX. Então São Paulo se transformou numa potência, e São Paulo também quer o seu lugar ao sol, e foi em São Paulo que o Dom Pedro I proclamou a independência. Então tem esse monumento grandioso que mostra a força de São Paulo. Vamos ver aqui, ali as pessoas sentadas para ver como é que é grande monumento. Aqui outra tomada do mesmo monumento, né? E esse monumento tem as estátuas lá, os heróis da nação, José Bonifácio, Dom Pedro I. Então ali os heróis da nação. Aqui nesse monumento estão os ossos do Dom Pedro I.
tá? O Monumento do Ipiranga. E ali, ó, o Monumento do Ipiranga, ele se situa às margens do Riacho Ipiranga, tá? À nossa direita aqui a gente pode ver ali o Riacho Ipiranga, né? Ali a bandeira do Brasil, tá lá o monumento. Esse seria o suposto local onde Dom Pedro I teria dado o famoso grito, né? Independência ou morte. Então aqui está o Riacho do Ipiranga ali. E em 7 de setembro de 1895 é inaugurado o Museu do Ipiranga, né? Um museu estilo renascentista ali. Ele é inaugurado em São Paulo também, o Museu do Ipiranga. E nesse museu se localiza, né? Ali tá o... Vamos ver aqui. Tá o quadro, o famoso quadro, que tá aí, ó. O famoso quadro do Pedro Américo. Então, conforme eu disse, pintor, né? Conforme eu disse, as obras de arte, elas falam mais do período que elas foram produzidas do que o período que elas estão retratando. E esse quadro aqui, ele expressa muito isso. Por quê? Esse quadro ele é o famoso quadro do Pedro Américo, a Independência ou Morte, ou o Grito do Ipiranga. Ele é pintado em 1888. E esse período é um momento de crise da monarquia. A monarquia, ela já se encontra cambaleante aí nesse período e ela vai ser derrubada no ano seguinte. Então ela já está vivendo uma crise muito grande. E esse quadro, na realidade, ele mostra, né, a pujança, vamos dizer assim, a pujança da monarquia no Brasil. E tá ali o Dom Pedro I num ato formal, né, uma solenidade, né? Parecia que ele tinha se preparado para o 7 de setembro. Enquanto o 7 de setembro foi algo espontâneo, até de certa forma intempestivo, né? Não foi algo planejado, não foi algo combinado, ainda que já se pensava na independência. Mas não dessa maneira, né? Então o Dom Pedro, na realidade, ele não estava acompanhado por aqueles senhores ali, que eles seriam a elite política, a elite dirigente do Brasil, e muito menos por essa guarda e essa tropa aí que está junto com eles, vestidos de branco, né? Os soldados aí com os dragões da independência. Esse uniforme aí dos dragões, ele é utilizado em solenidades, em festas de grande pompa e circunstância. Por exemplo, quando um presidente da República ele toma posse, ele é escoltado, ele é acompanhado pelos dragões da independência. Por quê? Porque essa roupa aqui é uma roupa de festa, essa roupa branca. É uma roupa de gala, né? Quando um presidente da República acaba falecendo, ele é escoltado pelos dragões da independência, né? É um momento solene. E não ali, né? Que não era importante o 7 de setembro, naquele momento ali, não estavam preparados, e os caras de branco no meio do barro, né? Talvez nesse quadro, né? E o Dom Pedro também, todo vestido a rigor lá, né? E um cavalo e espada. Talvez nesse quadro o que se aproxime mais da realidade é aquele cidadão ali, aquela pessoa no nosso lado esquerdo, né? Puxando ali uma carreta de bois, um caboclo, que pela pintura parece que ele está olhando assim para a cena meio sem entender o que está acontecendo, né? O que é isso aí? O que está se passando, né? Então esse cidadão ali, né, esse caboclo, ele representa bem o povo que foi apartado do processo de independência, tá? E claro, como eu falei da questão das datas, a independência foi proclamada em 7 de setembro, mas em algumas regiões, como na Bahia, por exemplo, a independência ela vai se concretizar somente em 2 de julho de 1823. Quer dizer, mais de meio ano depois. Por quê? Porque tinha muitos portugueses contrários ao processo de independência, né? E até membros da própria elite também que não queriam a independência.
Então vai ter um conflito muito grande, né? A Guerra da Independência na Bahia. Lá vai se destacar a figura da Maria Quitéria. E as tropas portuguesas serão derrotadas definitivamente em 2 de julho de 1823. Inclusive, essa é a grande data nacional lá na Bahia, né? Que é a data da independência do Brasil na Bahia. Tá? Então, aqui o quadro do Pedro Américo. Tá aí o quadro no Museu do Ipiranga. É um quadro grandioso, vocês podem ver aí. E um quadro muito bonito, uma obra de arte bastante conhecida, bastante famosa. Aqui outra imagem. Aqui nós vamos ver depois. E eu selecionei essa outra imagem aqui também, que se chama Proclamação da Independência. Essa daqui é da década de 40, do François René. E essa imagem, ela chama atenção porque ela quer transformar o movimento da independência num movimento popular. Então, na outra imagem ali que a gente viu, a do Pedro Américo, o Dom Pedro I ele está no momento solene, com os dragões da independência. Aqui não. Aqui ele é a figura central da pintura, vocês podem ver. Ele é a figura central, ele é o protagonista, ele está inclusive num plano mais elevado que todos aqui, ó, em destaque. Mas ele está no meio do povo, né? Nos braços do povo, o Dom Pedro. Então, como se a independência fosse um movimento que partisse das bases sociais, da sociedade, das classes populares. E na realidade não foi isso. A independência ela é um projeto da elite econômica que vai se transformar na elite política, né? Porque em 1822 inicia ali a formação de um país, a formação do Estado Nacional Brasileiro. Então ali está se normatizando a legislação, o sistema tributário, mas está se formando também uma classe política dirigente. E isso é importante que a gente compreenda, né? Então, assim, já que eu estou falando tanto, quem é que é essa classe, né, que a gente pode chamar de os donos do poder, como dizia o Raimundo Faoro, são membros da elite econômica, né? Senhores de engenho. Depois, quando o café se tornar importante, vão ser os cafeicultores, são criadores de gado, produtores de charque, exportadores dos produtos extraídos da selva amazônica, né? Grandes latifundiários do ramo do tabaco, do ramo do algodão, né? Em suma, são grandes proprietários de terra e senhores de escravo. Isso a gente não pode esquecer. Falou em Brasil Império, tem que falar em escravo. Senhores de escravo. E não esqueçamos também aqui os traficantes de escravo, né? Que são grandes comerciantes que acumulam muito capital e eles têm muito poder econômico e vão dominar também o poder político. Agora, por outro lado, esse momento da independência do Brasil, ele é um momento de grande agitação na geopolítica internacional. Tá? E esse momento ele inicia com a independência dos Estados Unidos, em 1776. Por quê? Porque até então, até os Estados Unidos se tornar independente, uma grande guerra de independência contra a Inglaterra, era inimaginável, não se pensava nessa possibilidade de uma colônia se tornar um país. E os Estados Unidos mostrou que isso era possível. E esse modelo de país criado a partir de uma colônia, né, das 13 colônias da América do Norte, ele vai servir de referência para toda a América Latina, América Espanhola e América Portuguesa. Então, seguindo esse, né, e também o Haiti, 1804, a gente não pode esquecer a independência do Haiti, só que aí é um problema. Por quê? Porque é uma independência liderada por escravos, uma independência de negros, e o Brasil é um país negro. Imagina se os escravos
se rebelassem aqui, ia desorganizar o nosso sistema produtivo. Então as elites dirigentes tinham muito temor desse movimento do Haiti. A referência vai ser a independência norte-americana, tá? Que vai servir de modelo para toda a América ali. Então nós vamos ter a independência dos estados da Argentina, 1810, a do Uruguai, que vai se tornar independente, inclusive se separando do Brasil em 1828, a independência do Peru, do Paraguai, da Colômbia, do Chile. Vários países vão surgir nesse contexto e inclusive o Brasil vai se transformar num país. A pergunta que nos cabe fazer é por que todos esses países que eu citei se transformaram em república, tendo um presidente, e o Brasil manteve a monarquia. Essa é uma questão. Por quê? Porque o Brasil, essa elite que eu falei, essa elite econômica, eles querem uma independência política, querem um rompimento com Portugal, porque Portugal interfere nos interesses deles, mas eles não querem mudança nas estruturas socioeconômicas do país. Então a preservação da monarquia, ela serve como elemento garantidor de uma ordem, né? A ordem do latifúndio, a ordem da manutenção da escravidão, a ordem, enfim, dessas estruturas sociais e econômicas que caracterizam o Brasil colônia e vão caracterizar o Brasil independente. Tá? Então só muda a classe que dirige o país. E por isso a monarquia é mantida, porque a monarquia representa a ordem, né? Então é uma mudança dentro de uma certa ordem, uma certa estabilidade, uma preservação inclusive do território. E o mesmo vai acontecer quando o Dom Pedro abdica do trono. Quando ele abdica do trono em 31, não se pensa em criar uma república, não. A monarquia representa a ordem, então vamos manter a ordem. Que ordem é essa? É a ordem dos proprietários rurais. Tá? É a ordem escravagista. Porque o Brasil ele nasce como um país liberal, mas é um liberalismo negociado, um liberalismo que vai conseguir acomodar a questão da escravidão no seu seio. Tá? Então essas são algumas questões preliminares aqui que a gente precisava elucidar. Aí eu criei aqui um roteirinho, vou seguir o meu roteirinho aqui, já falei das datas, contextualizei, né? Então, 1822 é um ano muito importante, ele já começa com o dia do fico, 9 de janeiro de 1822. O Dom Pedro ele é convocado pelas cortes portuguesas, né? Ele é ordenado a retornar para Portugal, porque havia conflitos de interesse entre a elite dirigente, essa que eu falei aqui, a elite econômica brasileira, né, que tinha os portos abertos, que teve uma série de avanços, e a elite entre a burguesia brasileira e a burguesia portuguesa. Tá? Eram duas burguesias, aí, duas classes comerciantes, né, duas classes poderosas do ponto de vista econômico lutando pelo poder político. Havia um desencontro entre eles, e aí esses comerciantes brasileiros, eles vão inventar essa história de que Portugal quer recolonizar o Brasil. Isso aí vai ser muito falado, vai ser muito usado do ponto de vista político, né, para mobilizar as elites regionais. Então já começa com o dia do fico, o Dom Pedro descumpre as ordens para retornar a Portugal. Em meados de 22 é criada já se pensa num projeto de criação de uma Assembleia Constituinte para fazer uma Constituição para o Brasil. E aí, em setembro o Dom Pedro rompe com Portugal, né, o grito do Ipiranga, independência ou morte, e em dezembro ele é aclamado imperador. E aí sim, o Brasil, ele na realidade, ele pagou essa independência, pede dinheiro emprestado para a Inglaterra, 2 milhões de libras, o equivalente a 1 bilhão de reais, né, até que
Se a gente pensar no potencial do Brasil, até que não pagaram muito, né? Mas teve guerra, teve conflito, mas teve também o pagamento dessa indenização, né? Os Estados Unidos depois reconhecem o Brasil como país independente. A Inglaterra vai reconhecer o Brasil. No entanto, os ingleses vão colocar algumas condições, né? Em 1826, o Dom Pedro I vai assinar um acordo com a Inglaterra, no qual ele se compromete a acabar gradualmente com o tráfico de escravos. E isso vai gerar um desgaste para o Dom Pedro I. Desgaste por quê? Porque a elite dirigente era escravista? Também. Mas não foi por causa disso o desgaste. É que os deputados da Assembleia, que assumiram em 1826, eles viam esse acordo do Dom Pedro como um ato autoritário dele, porque essa era uma prerrogativa do parlamento. E viam isso como a Inglaterra, como se ela ferisse a soberania nacional, porque como que navio inglês pode apreender navio de traficantes aqui no litoral brasileiro? Isso aí compete ao Brasil, não à Inglaterra. Então isso afeta a soberania nacional da jovem nação que acabava de nascer. Tá? Mas nós vamos chegar lá ainda. Então a monarquia foi preservada para manter a ordem. Só que assim, o Dom Pedro, aqui que a gente tem que ter uma certa atenção. Porque o Dom Pedro, ele é um governante autoritário, mas ele não é absolutista. Ele vai perceber que não é mais possível naquele contexto ali o rei governar de modo absoluto. Então a saída é uma monarquia constitucional e isso aí nunca foi questionado, né? Só lembrando aqui o absolutismo, o rei está acima da lei. O rei está acima da lei, ele é absoluto. Né? A lei emana do rei, né? Então, mas de onde é que vem o poder do rei? Vem de Deus, né? É o princípio divino, né? O Deus representa, o rei representa o poder divino na Terra, né? O poder dele vem direto de Deus. E a sucessão se dá pela questão hereditária. Então, quando o rei, por algum motivo, ele não pode mais governar, né? Ou porque faleceu, ou porque ficou doente, ou porque perdeu as faculdades mentais, algum parente mais próximo assume, né? Então se mantém a linhagem hereditária. E isso vai ser colocado em xeque com a Revolução Francesa. Tá? Essa é a grande sacada da Revolução, né? Dentre outras, mas essa é uma delas, porque eles vão mudar essa lógica. Agora, da onde que vem o poder do governante? Não vem mais de Deus, mas ele emana do povo. Tá? A soberania, o poder está com o povo e o povo concede o poder ao governante para governá-lo. Então, assim como o povo dá o poder para o governante, o povo pode retirar esse poder. No caso, pode retirar o governante e trocar o governante. Então, o poder ele não emana de uma auréola divina, ele emana do povo. E o rei, ele não está acima da lei, ele está abaixo da lei. Né? Essa foi a grande discussão ali da Revolução Francesa. Quer dizer que o rei ele não queria se curvar. Né? Na realidade, o rei até aceitava, mas a nobreza não aceitava de maneira nenhuma. E o rei o rei foi muito fiel à nobreza, né? E acabou sendo executado em função disso, porque eles não aceitavam que o rei ficasse abaixo das leis. Só que a coisa mudou, porque o Napoleão Bonaparte depois ele leva os valores, os princípios da Revolução Francesa para toda a Europa. E aí vai desorganizar o mapa europeu. Tanto é que quando tiver depois o Congresso de Viena, lá o regresso conservador, o Dom João VI não vai poder participar do Congresso de Viena porque ele abandonou Portugal. E aí ele vai usar uma estratagema de dizer, não, eu não abandonei Portugal. O meu reino é muito grande, eu só saí de uma parte do reino e vim para outra parte. Né? E o Brasil então é elevado à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. Tá? Então as coisas na política elas não acontecem por acaso. Tá bom?
Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, então nós chegamos aí em 1823, como nós temos agora essa questão de caráter liberal, né? Constitucional, os governos têm que seguir uma Constituição. Em 1823 é instalada a Assembleia Constituinte, em 3 de maio de 23 é instalada a Assembleia Constituinte. Qual é o objetivo da Assembleia Constituinte? Elaborar uma Constituição para o país. O que é uma Constituição? É o conjunto de leis que estabelecem as regras que normatiza o país do ponto de vista político, administrativo, social e econômico. Tá? E nenhuma lei criada dentro do país ela pode conflitar com a Constituição, porque a Constituição é a lei maior. E nessa Assembleia Constituinte se fizeram presentes representantes, deputados de 14 províncias. O Brasil tinha 18 províncias, 14 províncias estavam presentes ali. No entanto, ali começa uma queda de braço, uma disputa entre quem? Entre os deputados, entre o parlamento, né, o poder parlamentar aqui, o poder legislativo, no caso, e o imperador, né, o poder executivo. 2 poderes brigando, lutando, né, para ver quem tinha um domínio maior. Então, enquanto os deputados eles queriam uma maior descentralização do poder político, o Dom Pedro I, né, e o seu grupo queria centralizar o poder, um executivo forte. E o símbolo disso era o poder moderador. Né? O poder moderador é desenvolvido teoricamente lá também no contexto do século XVIII na França. Então tem a ideia do Estado tripartite, né? Os 3 poderes que vivem em harmonia e com independência, executivo, legislativo e judiciário, mas havia ainda um 4º poder, que era especial do governante, o poder moderador, no caso do imperador. Então a última palavra era sempre do imperador. Tá? E outra coisa, depois as províncias podem escolher as suas câmaras lá, mas o Dom Pedro pode escolher os seus representantes, mas o Dom Pedro é que vai nomear o presidente da província, que era como se fosse o governador. Então o Dom Pedro vai concentrar uma série de poderes, e isso vai desagradar muito a Assembleia Constituinte, porque elas não querem esse poder todo concentrado na mão do Dom Pedro I. Inclusive o imperador tinha o poder de dissolver a Assembleia, o Congresso no caso, né? A Câmara de Deputados e o Senado. Então vários impasses ocorreram ali. Um impasse foi sobre quem eram os brasileiros. Brasileiro é aquele nascido no Brasil? Tá, todos são nascidos no Brasil, mas quem é que são cidadãos? Então o cara quando nasce ele já adquire a cidadania, como hoje, por exemplo. Então isso era problemático, porque era contraditório do ponto de vista jurídico e filosófico, né? Por exemplo, se todos nascidos no Brasil são cidadãos, o que é o cidadão? É aquele que tem direitos e deveres, mas os escravos não têm direitos. Os escravos só vão se tornar pessoas segundo a lei quando eles cometerem algum crime. Aí eles se tornam uma pessoa para responder pelo crime, inclusive pode ser condenado à morte. Tá? Mas então assim, nasceu, não é cidadão. Outro exemplo, os indígenas. Tá, tem os indígenas assimilados, tem os indígenas selvagens, né? Considerados selvagens. Como é que esses selvagens vão ser cidadãos? Então aqui já se criou um problema, um impasse. A solução para isso foi a seguinte: todos são brasileiros, mas nem todos são cidadãos. No caso, os escravos, se eles se tornassem libertos, eles passavam a ser cidadãos. Enquanto eles fossem escravos, eles não tinham direito de cidadania. Tá? E no meio desses debates todos, né, o Dom Pedro estava perdendo a queda de braço, começa a se desagradar com isso tudo. O Dom Pedro resolve dar um golpe. No dia 12 de novembro de 1823,
ele dissolve a Assembleia Constituinte, ele acaba com a Assembleia, ele prende alguns deputados e exila outros, né? Outros saem do Brasil e são presos, e ele acaba com a Assembleia Constituinte. No entanto, ele cria um Conselho de Estado, no qual ele nomeia 10 conselheiros, e esse Conselho de Estado, ele vai ter como, né, seus membros eram nomeados pelo imperador, e o cargo do Conselho de Estado era vitalício. O conselho deveria ser convocado toda vez que o imperador fosse exercer uma atribuição do poder moderador. E esse Conselho de Estado, ele vai ter a incumbência de criar uma Constituição. Por quê? Porque o Dom Pedro ele sabia que ele não podia governar sem uma Constituição, em função de toda a conjuntura internacional. Então ele tinha que manter a monarquia, mas tinha que ser uma monarquia constitucional. Então esse Conselho de Estado vai criar essa Constituição, que ela vai ficar conhecida como a Constituição da Mandioca. Por quê? Porque nós tínhamos a eleição em 2 fases, não era 2 turnos. Tinha a eleição que os cidadãos escolhiam os votantes, né? Então os votantes eram eleitos. Quem é que são os votantes? São aqueles que vão votar nos candidatos. E os votantes votavam nos candidatos. Só que o voto era censitário. O que é isso? Teria que ter uma renda mínima para votar, né? Tinha vários critérios, tinha que ser um homem livre, mas tem que ter uma renda mínima. E essa renda mínima equivalia à produção de 150 arrobas de mandioca, né? Ou a plantação de 150 arrobas. O que é isso? 2 hectares de mandioca, hein? Isso variava muito de província para província, mas era em torno de 2 hectares de plantação de mandioca, e a quantia que ela representava por ano tinha que ter esse valor aí, tanto para ser votante, né, e outro valor para ser candidato. O sistema político brasileiro, né, inclusive eu não falei, essa noite, 2 de novembro de 23, quando Dom Pedro I ele fecha a Assembleia, ele dissolve a Assembleia Constituinte, ela é chamada de a Noite da Agonia. Tá? Não esqueçam, ver esse termo. A Noite da Agonia foi quando Dom Pedro ele dissolve a Assembleia de 23. Bom, essa Constituição então de 24, conforme eu estava falando, ela vai atender os interesses do Dom Pedro I. Tá? Mas o sistema político se divide em 2 câmaras, é bicameral. A Câmara dos Deputados, né, a Assembleia dos Deputados, e que seria hoje o Congresso não, a Câmara dos Deputados, né, e o Senado. Os deputados, eles eram eleitos, tá? E os senadores eram eleitos 13, e desses 3 o imperador escolhia um senador, e o cargo de senador ele era vitalício. E a justificativa era a seguinte: não, o cargo tem que ser vitalício para que ele não se deixe levar pelas paixões populares, né? O senador ele não pode ser pressionado pelos seus eleitores, né? Ele não pode estar no calor das discussões, ele tem que manter a ordem, a estabilidade, ele tem que ter tranquilidade. Então essa que era a explicação para o cargo ser vitalício. Tá? Então essa Constituição de 24 ela atende aos interesses do Dom Pedro I. O poder fica centralizado na mão dele, ele tem o poder de dissolver a Assembleia, ele tem o poder moderador, então ele tem uma série de prerrogativas, e essa Constituição ela é outorgada. Então nós temos ao longo da história aí 7 constituições. Certa vez eu dei uma palestra sobre as constituições brasileiras, e aí eu até brincava lá que cada constituição brasileira ela tinha um tempo de vida médio de 30 anos, tá? Mais ou menos assim. Mas essa primeira Constituição que nós estamos falando, ela é a Constituição que mais tempo durou, né? A Constituição que teve vida mais longa na história do Brasil, porque ela vai de 24 até em 91, quando é feita uma outra Constituição já no período republicano. Ela tem traços liberais, né, e mantém a monarquia.
E ela é outorgada, isso também é interessante. Qual é a diferença de uma Constituição outorgada e uma Constituição proclamada? A nossa Constituição hoje de 88, que vigora até hoje, ela é proclamada. O que significa isso? Ela partiu da base social. Grandes debates entre os segmentos sociais, e esses segmentos sociais eles expressam na Constituição os seus interesses. E a outorgada não, ela é ao contrário, ela é feita em cima por uma classe dirigente e ela é entregue ao povo, assim, por exemplo, como foi a Constituição brasileira na ditadura militar de 1967. Ela foi entregue, é uma Constituição outorgada, ela é dada pronta e não tem discussão, tá? E a de 24 ela foi outorgada. Obviamente que isso causou muito descontentamento. Né? Descontentamento entre quem? Entre as elites provinciais, principalmente a elite de Pernambuco, porque ali em Pernambuco nós temos uma questão mal resolvida, que nós já falamos aqui, que é a Revolução Republicana, Liberal, Separatista de 1817. Então ali em Pernambuco já tem uma tradição revolucionária e eles vão se levantar contra o Dom Pedro I, insatisfeitos com esse autoritarismo, insatisfeitos com a maneira como foi feita essa Constituição de 24. E vão organizar um movimento ali conhecido como a Confederação do Equador, que é liderado por Pernambuco. Esse movimento é liderado por Pernambuco, mas ele também tem a aliança ali do Ceará, da Paraíba e do Rio Grande do Norte, que essas províncias elas vão formar um país que vai se chamar Confederação do Equador. Tá? Alguns historiadores dizem o nome do movimento era esse porque ficava próximo à linha do Equador, outros dizem que era porque seguiram a Constituição lá da Colômbia, lá onde é o Equador hoje também. Né? Mas enfim, esse seria o nome do novo país. E esse movimento de caráter separatista republicano, ainda que nem todos fossem separatistas republicanos, mas ele vai tomar essas proporções, ele é reprimido com extrema violência pelo imperador Dom Pedro I. E o líder da revolução, que é um padre, o Frei Caneca, né, que tem esse apelido porque ele vendia canecas quando era criança, isso já indica que ele era das classes populares, ele não era de uma elite, né, ele tinha que trabalhar na infância. O Frei Caneca, que é o líder da Revolução de 17, ele vai ser preso, condenado à morte e executado, ele vai ser fuzilado em janeiro de 1825. E isso vai aumentar ainda mais a insatisfação contra o Dom Pedro I. Tá? Então esse ano de 1825 também não vai ser fácil para o imperador. Porque no início do ano ele já tem uma oposição grande ali, porque ele executa um padre, né, ele executa um membro da igreja, e em dezembro, no final do ano, estoura a Guerra da Cisplatina. Né? A Cisplatina era uma província brasileira, que é onde hoje fica o Uruguai, que pertencia ao Brasil. E essa questão da Cisplatina também é uma herança que o Estado brasileiro tem do Império Português. Né? Porque o Dom João VI ele acabou... Essa região ali do extremo sul do Uruguai nunca teve uma fronteira muito bem definida. Né? Então o Uruguai era esse território que é o Uruguai, né? Que era a banda oriental, ela era disputado tanto por Buenos Aires, né? Quanto pelo Brasil. E o Brasil estoura essa guerra por quê? Porque a Argentina queria anexar o Uruguai, né, a Cisplatina à Argentina, o Brasil queria manter essa província para o Brasil, e os líderes políticos da província eles queriam se tornar independentes, eles não queriam ficar nem com a Argentina nem com o Brasil. Então estoura ali uma guerra entre Brasil e Argentina disputando o Uruguai, mas tem um terceiro grupo também, tem 3 grupos em disputa. Essa guerra, o Brasil vai perder algumas batalhas, vai morrer muita gente, vai ter um esforço de guerra muito grande, e a guerra ela termina em 1828. E o Brasil ele perdeu muitos soldados, muitas vidas foram perdidas, e também teve um custo financeiro muito grande. Então, ao final da guerra, o Brasil
ele sai endividado da guerra. Tá? E tem mais um outro fator ainda. No meio da guerra ali, em 1826, né, 25 estoura a Guerra da Cisplatina, em 26 tem início uma nova legislação de deputados. Né, já cumprindo a Constituição de 24, começa uma nova legislatura ali de deputados. E os deputados eleitos para a Assembleia, para o Parlamento brasileiro, para compor o poder legislativo, a maioria são opositores do Dom Pedro I. Então ele vai ter uma oposição muito forte ali, questionando ele o tempo todo. Né? Mas esse ano de 26, do ponto de vista político, ele vai ser, apesar da Guerra da Cisplatina, ele vai ser um ano relativamente tranquilo comparado com os outros anos. Do ponto de vista político, porque do ponto de vista pessoal vai ser um ano muito tumultuado para o Dom Pedro I. Porque já em março, 10 de março de 26, morre o pai dele, o Dom João VI, né? E o Dom Pedro I ele se torna rei de Portugal. Então agora ele é imperador no Brasil e rei de Portugal. Então ele tem que resolver problemas do Brasil e problemas de Portugal. E aí lá ele nomeia a filha dele para ficar no lugar dele. O trono é usurpado, né, pelo irmão Dom Miguel. Depois ele vai para Portugal, quando ele abdica, vai combater lá o Dom Miguel, vai entrar num conflito, os dois irmãos, pelo trono português. E aí lá o Dom Pedro I vai ser o Dom Pedro IV, onde ele acaba morrendo em 1834. Tá? Mas o Dom João VI morre em março de 26 e a esposa, Dona Maria Leopoldina, primeira esposa do Dom Pedro I, ela morre com 29 anos. Tá? Os filhos todos pequenos. Né? E até na história se dizia que ela morria porque ele batia na esposa, né? Que ela quebrou o fêmur, que ela caiu da escada, que ele empurrou ela, tudo. Depois, assim, há um tempo atrás, aí, não sei, acho que uns 10 anos, não tenho bem certeza, fizeram uma exumação do corpo da Dona Leopoldina para esclarecer esses episódios, né, que se alegava que ele batia na esposa, tudo, que ele era muito truculento e que de fato batia, mas essa história da escada não confere, porque na exumação do cadáver ela não tem nenhuma fratura no corpo. E na exumação a causa-morte foi uma infecção, não se sabe exatamente qual a origem da infecção, mas ela morreu por uma infecção. Mas o fato é que ela vinha sofrendo de depressão, até porque o Dom Pedro tinha uma relação extraconjugal, ele era bastante mulherengo, né? Tinha uma relação extraconjugal com a Marquesa de Santos, a Dona Domitília de Castro, que ele chamava de Titília, e ela chamava ele de Demonão. E eles tiveram um filho, e isso aí era um escândalo, assim, porque todo mundo sabia disso, e isso causava muito desconforto. Dona Maria Leopoldina, que se sentia muito humilhada em função dessa situação, e isso contribuiu também para a depressão dela, né? E ela acaba morrendo em 26, com 29 anos. Depois, em 29, o Dom Pedro I, ele casa novamente com a Dona Amélia, que vai, inclusive, criar em parte ali os filhos do Dom Pedro I, e ela vai com ele depois para Portugal, onde ela morre lá, se eu não me engano, na década de 1870, tá? Já bem idosa. Então, 1826 foi esse ano tumultuado na vida do Dom Pedro. E 1827, o dado interessante aqui é que é criada a primeira lei da educação no Brasil. Né? No dia 15 de outubro de 1827, é criada uma lei, né, que ela obriga a criar escolas de primeiras letras em todas as cidades e vilas. E são 17 artigos e diz ali que o método de ensino a ser aplicado deve ser o método Lancaster, né, que é o ensino mútuo, mutualismo. E aí nós temos salas aí com 100 alunos, por quê? Porque aqueles que se destacam mais, eles acabam auxiliando o professor nas tarefas, fazendo o papel de monitor. Então as classes, ali as turmas são multisseriadas, tá? E um aluno vai ajudando o outro, daí o método de ensino mútuo, tá bom?
Em 1828, como eu vinha dizendo, termina a Guerra da Cisplatina, e isso vai pegar muito mal por Dom Pedro I, porque vai ser considerado uma derrota, né? O Brasil tinha uma província, terminou a guerra, perdeu a província, ficou sem a província. Gastou dinheiro, perdeu vida e perdeu a província. Então isso vai pegar muito mal para ele. No entanto, essa província não vai ficar com a Argentina, porque a Inglaterra vai fazer a intermediação, e ali vai ser criado um novo país, que é o Uruguai. Tá? O Brasil sai endividado dessa guerra, a moeda brasileira perde muito valor, se produz muito dinheiro para tentar dar conta dessa desvalorização, isso gera mais desvalorização, né? Não existia ainda aquilo que a gente chama de inflação, mas se falava no inchaço, a inchação, e eu sei que o dinheiro não... R$ 1.000 quando saía já tinha o valor de R$ 500, então o dinheiro estava perdendo o valor. Então a gota d'água desse governo vai ser o assassinato, né? Talvez a penúltima gota d'água, o assassinato do jornalista Libero Badaró, que era um imigrante italiano, jornalista em São Paulo. E o Badaró é morto por um alemão, Henrique Stock, né? Até se tinha, a grande pergunta era quem matou o Badaró, né? Tem placa, nome de rua hoje, Libero Badaró e tudo. Quem matou o Badaró? O Badaró é assassinado, e o Badaró era um grande opositor, ele era um liberal, né, radical, grande opositor ao governo do Dom Pedro I, publicava notícias, mas notícias contrárias ao governo, e se dizia que quem mandou matar o Badaró foi o Dom Pedro I, então a acusação toda cai sobre o imperador. E aí, a partir de então, o imperador, que já estava fragilizado, ele perde as rédeas do poder, né? E ele tem a ideia, seguindo seus assessores, de eu vou andar, né? Fazer uma caravana pelo Brasil aí, para me aproximar das bases, conversar com as elites locais, tudo. Só que quando ele chega em Minas Gerais, ele é hostilizado lá pela população, começa um movimento fora Dom Pedro. O Dom Pedro ele quer ir para Pernambuco, não, nem vai, cara, nem vai, porque se aqui em Minas já foi complicado, imagina lá em Pernambuco, né? Então, assim, ó, nem vai. Aí ele não vai, ele retorna para o Rio de Janeiro. E quando ele retorna para o Rio de Janeiro, já com cabisbaixo, né? Já se sentindo derrotado, os portugueses, né? Os portugueses que viviam no Rio, que tinham uma hostilidade com os brasileiros, são apoiadores do Dom Pedro, eles fazem uma festa para o Dom Pedro, e o Dom Pedro vai ser recepcionado nessa festa. No entanto, os brasileiros, contrários ao Dom Pedro, entram em conflito com esses portugueses, e esse conflito é a famosa Noite das Garrafadas, né? Uma briga com paus, pedras, garrafas pelas ruas do Rio de Janeiro. E ali o Dom Pedro ele não tem mais condições, ele não se sente mais em condições de governar o país. Passa-se alguns dias e o Dom Pedro I, num ato intempestivo, né, num ato assim que ele pega todo de surpresa, ele acaba abdicando. Ele abre mão do trono em favor do filho de 5 anos. Ele abre mão e já logo parte para Portugal, onde ele vai ser o Dom Pedro IV. E de certa forma ele pega a elite brasileira de surpresa. O Congresso Imperial ali estava de recesso, então ele se reúne às pressas, porque a grande questão é de não deixar descambar para uma revolta, não se perder o controle da situação. Então tudo é feito muito rápido, se cria uma regência trina provisória, depois vai se transformar em regência trina permanente, e aí essa regência ela vai atender aos interesses das elites provinciais, né? Então ela vai começar a descentralizar o poder, criando inclusive assembleias legislativas nas províncias. Ela vai começar a descentralizar o poder, mas esse foi um processo meio lento e muitas vezes irromperam conflitos. Então esse período regencial ele vai ser um período de grandes conflitos,
né, que essas elites provinciais, locais, elas vão se rebelar contra o governo central. As classes populares, né, vai ter a famosa revolta do Malês na Bahia, vai ter a cabanagem, no Rio Grande do Sul vai ter a revolta farroupilha, que é uma elite de grandes fazendeiros, proprietários de terra, estancieiros, que vão se rebelar contra a regência e vão manter essa luta contra o império. Depois botam muito dinheiro ali para manter uma guerra contra o poder imperial durante 10 anos, tem que ter muita grana, tá? Mas aí já é um outro período. Então esse período que começou a criar o nosso Estado Nacional Brasileiro, outra questão importante também, que eu não falei aqui, falei em 1827 da criação da primeira lei de educação, mas foi aprovada a lei que criava o juizado de paz. O que era isso? Eram juízes eleitos localmente, né? Sendo que não se exigia do ocupante nenhuma formação técnica. E esses juízes de paz, qualquer cidadão poderia ser eleito. Eles tinham funções policiais, tá? Eram encarregados do recrutamento militar, organizavam diligências, mandatos de busca e apreensão, determinavam prisões. Geralmente esses cargos eram ocupados por fazendeiros, por homens poderosos ou por apadrinhados, né, que prestavam serviço, que prestavam favores para esses fazendeiros. Então a criação dos juízes de paz. Tá bom, então essa foi a nossa aula sobre Brasil Império, primeiro reinado, aliás, nossa aula sobre Brasil primeiro reinado. Quero agradecer a todos e fica aqui um grande abraço do professor Carlos. Até a próxima!